Alô, galera, tudo bem? Bem-vindos mais um vídeo aqui do Fluminense ao pé da letra. Como tá bem grande aqui na tela, pré-jogo com Edgar e Heitor de Fluminense e Atlético Mineiro. Heitor Teixeira, muita confusão, né, no Fluminense nos últimos dias, nas últimas horas também. Mas a gente tem que fazer um pré-jogo, vai ter jogo, então vamos falar também de Fluminense e Atlético Mineiro nesse pré-jogo. Como é que você tá, Heitor? É isso aí, Edgar. É um momento realmente de crise, né? A troca de treinador aí já esperada, mas que dá um certo alento e vamos ver, né? Agora a gente vai entrar em rota de colisão contra um dos melhores times do campeonato, né? O líder, que vem de uma vitória retumbante contra o River Plate em sua casa. E vamos ver o que dá para esperar desse jogo aí. Mas antes a gente tem que falar um pouco desses dias que antecederam Fluminense e Atlético. Primeiro a eliminação, só para a gente zerar a eliminação da Libertadores, a gente já falou disso. Eu já falei em pós-jogo aqui no canal, já teve o Laicá, que está publicado ontem, né? Publicamos ontem, falamos até já do Marcão no Laicá, é verdade. Mas eu queria primeiro, para a gente zerar essa eliminação. É uma eliminação que não só doída pela eliminação em si, né, Heitor? Mas ela joga o projeto do clube, da direção, da gestão, por água abaixo. O projeto do ano do clube vai embora. Fica alguma coisa, Heitor? Dá para sobrar, dá para se apegar a algo desse projeto que a gestão traçou para 2021? A temporada é uma grande decepção, né? Quando a Libertadores foi tratada como o principal objetivo, né? E quando a gente cai dessa competição, já dá pra ver que deu tudo errado, né? E começa pela escolha do técnico. Acho que a única coisa que dá pra gente tirar é que a gente tem um elenco um pouco mais recheado do que no ano passado. O que não quer dizer que foi um bom trabalho de montagem, não. O elenco ficou muito desequilibrado e com muitos problemas. Mas mesmo assim ainda é superior ao que disputou e conseguiu o quinto lugar do ano passado. Então, o que dá para esperar agora, sem a Libertadores com foco um pouco maior no brasileiro, é que o Fluminense consiga pelo menos ali voltar e brigar por essa vaga, né? Agora com a mudança de treinador e já tendo o mesmo treinador que colocou a gente nesse quinto lugar, né? Pelo menos manteve. Vamos ver se ele vai conseguir essa arrancada. Vamos torcer. Mas acho que é a única coisa que realmente que dá para tirar, porque de trabalho dentro de campo foi uma total decepção. A minha dor é muito porque eu gostaria muito de ver o planejamento do clube no sentido de, via brasileiro, buscar essa vaga todo ano e jogar Libertadores junto com o brasileiro. E a equipe que quer jogar Libertadores, ela tem de se planejar para pelo menos duas frentes. A terceira frente, eu diria que seria um bônus ali, seria a Copa do Brasil, e que a gente está nela, também contra o Atlético Mineiro, que é o adversário de hoje. É muita emoção, mas a gente deixa para falar do jogo da Copa do Brasil no dia, né? No dia correto, que ainda é essa semana. São dois jogos contra o Atlético na mesma semana. Haja coração, né? Mas vamos só zerar também o tema Marcão, né? O Marcão é a solução caseira, já era barbada, né? Porque ele já é o cara para apagar incêndio do clube, ele é contratado para este fim. E em 2019, ele foi preterido no primeiro momento, quando tiraram o Diniz e trouxeram o Oswaldo de Oliveira, que dá até vontade de bater aqui na madeira e isolar isso, porque foi um capítulo tenebroso da história do Flu. Já em 2020, não se pensou numa terceira ou segunda saída, saiu o Odaí, que assim, que Deus o tenha lá no Emirado Árabe, e o Marcão assumiu. Você tocou bem no ponto, ele leva a gente, né? Muita gente insiste que o trabalho era do Odaí. Eu gosto de dizer que o Odaí sai na boa, porque no jogo que ele pede demissão, antes da partida contra o Atlético, nós estava em oitavo. E aí ganhou o Atlético e ficou em quarto, mas com outros adversários com jogos a menos. Equilibrando ali, o Fluminense cairia para sexto, sétimo. Né? Os outros times fazendo ali seus jogos atrasados. E é o Marcão quem consegue, no primeiro momento, desastradamente, não conseguir engrenar a equipe, mas também ele pegou os principais, né? Os times mais fortes naquela sequência. Mas depois ele conseguiu até fazer a equipe jogar futebol, né? 2020 por mais que o Odaí tivesse ali deixado, entre aspas, a equipe em quinto, o Fluminense não jogava futebol, ele reagia mesmo. E o Marcão não conseguiu, ao mesmo tempo, reagir e jogar futebol. Mas eu acho que a missão dessa temporada, Heitor, não sei se você concorda um pouco em parte, a missão é muito mais dura, né? Porque você mesmo já disse uma coisa que é correto, nem preciso acrescentar. O trabalho do campo nessa temporada é muito ruim. Então, eu acho que o Marcão vai aproveitar muito pouco, quase nada. A esperança é que ele aproveite o trabalho dele, as experiências dele no Fluminense de duas temporadas,
em que ele consegue fazer a equipe, no mínimo, rodar a bola, trabalhar, ter organização e paciência, né? Eu diria que são essas. Você vê alguma outra virtude no trabalho do Marcão, que mais é valorizar um pouco a bola, paciência e atacar, né? Assim, atacar e defender na mesma conta. Você destacaria algum outro ingrediente, talvez algo de bastidor, que seria legal falar, Heitor? Sim, ele claramente, na minha visão, é um treinador que lida muito bem com o vestiário, que é uma valência muito importante para quem quer treinar esse elenco atual do Fluminense, né? Que tem muita questão ali, com muitos jogadores de idade mais avançada e em conflito com alguns muito jovens da base, né? Uma coisa que a gente vê muito. Então, o que eu observo é que ele é um treinador que, das 2 vezes que entrou, conseguiu conciliar bem esse momento, assim. E também, né, ele mostrou que conseguiu ali, quando ele resgatou um trabalho do Diniz, né, ignorando ali tudo o que aconteceu com o Osvaldo, ele resgatou aquele trabalho e adaptou. E depois, no ano seguinte, ele adaptou um trabalho do Odair Hellmann. Então, para você ver como ele é um treinador ali que consegue se adaptar a situações totalmente opostas, né? Vindo de 2 treinadores que têm ideias de 2 extremos do campo tático. E é isso que eu vejo que ele pode tentar fazer hoje no Fluminense, se mostrar um treinador equilibrado, recuperar as próprias ideias que ele já tinha aplicado, usar um pouco de Diniz, um pouco de Marcão, de Odair, naquele esquema que ele conseguiu montar, em que o Fluminense nem é ofensivo demais, nem defensivo demais. Consegue ali jogar um futebol aceitável ali no meio termo, para pelo menos levar o Fluminense até o fim desse ano e conseguir a vaga na Libertadores de novo, que é o objetivo. Então, por isso que eu imagino que, com essa questão do vestiário e a questão tática de ser um treinador equilibrado, pode acabar ajudando esse elenco atual do Fluminense a conseguir esse objetivo da temporada. É um bom ponto, né? Para a gente se agarrar a alguma esperança, expectativa. Eu destaco até como baita positivo, né? Não com muita expectativa de grandes melhoras, mas o Marcão tá ali desde sempre, então ele conhece como ninguém na palma da mão, né? Mais do que o Roger disse que ele tem um conhecimento na palma da mão, até uma coisa vale lembrar, né? E que ele disse que está preparado para ganhar qualquer time do Brasil, ou seja, ele ainda sai vomitando umas arrogâncias que eu vou te contar. O Marcão, sim, ele tem na palma da mão esse grupo, esse elenco. A gestão, né? Porque ele é amigo também da gestão, ele é amigo da torcida. Então, se a gente pudesse apegar a um pouco de fora de campo, o Marcão de fato tem essas entradas aí, né? Tomara que ele consiga governar bem aí o Fluminense. Heitor, vamos entrar no jogo agora. Fluminense Atlético. Além do Marcão, que é a grande novidade, eu diria, né? Mas a gente tem aí algumas coisas acontecendo nesses bastidores. Bom, o Ganso, todo mundo viu, saiu lesionado do jogo contra o Barcelona. Uma fratura de fato no rádio, ele vai operar, ou seja, gente, praticamente a temporada para o Ganso, a não ser que ele consiga ali voltar no finalzinho, mas a gente já pode acreditar que a temporada para ele está zerada. Há indícios muito fortes que o Nenê já vai começando a ser deixado de lado, né? E ele já entrou naquele modo Nenê full pistola, já vinha, chutou placa, deu um soco no adversário, e isso ele já tinha feito em outros clubes, né? Quando ele começa a ficar no banco de reserva, ele começa a dar a maluca. E o Casares, né, não disse o que veio. Então, me parece, né, a gente vai botar a escalação aqui já já, que o Fluminense, vou até já colocar na tela para a gente analisar junto, supostamente a escalação será essa, Heitor, indicando que vai manter a defesa, né, que é quase barbada, é difícil mexer olhando o elenco do Fluminense, o meio-campo que começou a se modificar através de André Martinelli e Iago, embora o Iago tenha jogado na ponta esquerda, é verdade. E no lugar do Ganso ali o Luca, e aí talvez indicando, né? Eu vou deixar para você o que você pensou. Para mim, eu não vou apostar, né? Eu não aposto em nada do que vem ali do Fluminense há algum tempo. Mas aparentemente o Luca pode fazer a função do Ganso de meia ali atrás do Fred, né? Eu não sei se eu consigo apostar nisso. Eu estou olhando o Marcão como retórica, né? O Marcão ele pega o trabalho do Osvaldo, Barra Diniz, e ele nos primeiros jogos ele não mexe em nada, ele só mantém e tal, ele vai substituindo ao longo dos jogos, apontando mudanças. Mesma coisa com o Daí, ele mantém exatamente a mesma coisa, e depois, quando a água começa a bater no pescoço, ele vai mudando. E agora, a única mudança que ele faz é porque foi obrigado, né? O Ganso saiu lesionado do último jogo, e nominalmente substituto é o Luca, né? Difícil saber. Eu acho que. Vou deixar você falar primeiro, a gente vai explorar muito o Fluminense. Você acha que o Luca entra para fazer outra função, Heitor? Você acha que pode apontar uma mudança de estrutura mesmo?
Eu não vejo, não digo nenhuma mudança tanto de estrutura. Eu acho que o que o Marcão vai fazer é recuperar a formação dele próprio até ele entregar o Fluminense para o Roger, e que o Roger manteve, né? Temos que lembrar, por quase o período dele inteiro no comando do Fluminense, que é aquele 4-3-3 ali, que vira quase um 4-2-4 em alguns momentos. O que eu imagino é o Marcão com esses jogadores que ele tem hoje à disposição, né? Considerando já que o Nenê está ficando claramente de lado, ele vai entrar com o André e Martinelli como os volantes mais presos, e aí, na minha visão, o Iago vai fazer essa função de meio, ali de meia mesmo, que era teoricamente a função do Ganso. Claro que vai ser diferente, mas ele vai ficar naquela parte do campo. E o Luca vai abrir do lado esquerdo, porque é o que o próprio Luca fazia com o Marcão, né, no ano passado. Essa é a minha visão do que o que eu acho que ele vai desenhar para o jogo de hoje contra o Galo. E depois com Fred no ataque e Luiz Henrique pelo lado direito mesmo, como era também com o Marcão, né? Ele era o titular naquela posição. Então é isso que eu vejo nesse time do Marcão. E não acredito que o Lucas vai jogar no meio. Apesar de que, se for seguir aquela linha que ele tinha, né? É colocar ele para fazer a função que estava no último jogo do treinador. Mas eu imagino que ele vai seguir por essa outro caminho, que é voltar sim para o que o treinador fazia, mas não exatamente no último jogo, já que já era uma mudança de última hora. Então é assim que eu vejo o Fluminense para enfrentar o Atlético, com o Iago fazendo mais o meio. Acho que dá para a gente, né, vislumbrar, tendo o Luca como nome forte, aí aponta para esses dois caminhos. Embora o Luca de meia, ele jogou acho que 2 ou 3 jogos, né? Que o Luca entrou naquela função, entrou até de atacante, centroavante, ele entrou mais, somente com o próprio Roger. O jogo contra o Sport, acho que é o mais notório, em que ele entra ali e faz a dobradinha, ele e o Danilo Barcelos, 2 assistências, 2 gols do Danilo e do Luca, respectivamente. Mas eu gostaria de, olhando esse time, assim, eu vou parar de sonhar, né, com o que eu gostaria. A gente andou sonhando muito aqui em outros vídeos, mas olhando aí essa escalação mesmo, eu te confesso que dá vontade às vezes de pensar assim, pô, tomara que ele puxe o Luiz Henrique, centralizar um pouco mais o Luiz, talvez, e aí soltar o Iago um pouco mais pela direita, o Luca pela esquerda, enfim. Aí eu já estou vislumbrando aqui, mas o que eu quero dizer substancialmente é, eu gostaria muito de ver o Marcão até recuperando um pouquinho do final de 2020, né, início de 2021, de deixar os jogadores de frente movimentar mais. Eu acho que uma boa virtude do time do Marcão era essa, né, Heitor? Os jogadores, eles andavam mais no campo. Você via o próprio Luca, que estava na esquerda, principalmente quando precisava defender, ele ficava mesmo de castigo para ajudar o Egídio. Mas quando os jogos que o time tinha mais a bola e atacava, ele circulava o campo inteiro. Então era interessante. O próprio Luiz Henrique, ele acabava a jogada, ele começava a jogada na direita, terminava na esquerda, e o Fred às vezes puxava, como ele sempre faz, puxar um pouco como meia, distribuir bola. Então a gente conseguiu ver essa movimentação. Tomara, né? Tomara. Você quer falar alguma coisa mais sobre isso? Você acha que pode vir alguma outra mudança, né? Os jornalistas mostrarem mais do Wallace treinando, né? Enfim, aí uma outra jornalista, acho que é a Luísa Sá, ela disse que não, ele estava ali mais para compor o grupo para o treino, porque tem muitos lesionados e voltando de lesão. Uma outra informação: Caio Paulista voltou a treinar com o grupo em bola, o Biel a mesma coisa. Ou seja, o Marcos assume e também vai começando a ter esses reforços, né? Além do Arias, que já está treinando, aparentemente vai ficar à disposição no banco de reservas, né? E o Nonato ainda não estreou, né, Heitor? Dá para pensar em o Marcão agora começando para usar a palavra que eles adoram, oportunizar outros jogadores? Isso eu vejo com certeza. Imagino que o Marcão vai trabalhar um pouco mais com o Xerém, né, com a base, porque ele já trabalhou com esses jogadores um pouco no Sub-23 e ele estava lá dentro do clube, né? Ele ama o Fluminense, fica ali no dia a dia, então ele sabe quem são os garotos que estão ali pedindo passagem. Imagino que o Wallace, se não foi agora, ele vai ser relacionado em algum momento, porque é um jogador que vai conseguir compor muito bem aquele meio de campo ali. O Nonato vai ter que receber uma chance, né? Claro, foi contratado e vai ter que ter o seu tempo, assim como o Arias, né? E o Caio e o Biel voltam ali para assombrar os dois pontas, teoricamente, do jogo de hoje, Luca e Luiz Henrique, por suas posições, né? Imagina que o Luca tranquilamente vá
ali devagar passar o bastão, talvez até mais rápido do que imagino, pro Biel e para fazer aquele meio de campo, aquele lado de campo. E depois o Luiz Henrique, porque o Caio veio numa boa fase antes de ter essa lesão. E vamos ver se como vai voltar, né? Será que vai ser o Caio de 2020 ou se ele vai conseguir continuar com aquele futebol mais aceitável que ele estava apresentando. Isso tudo vai depender do realmente de como esses jogadores vão se apresentar, né? E como o Marcão vai trabalhar a oportunidade para cada um. Mas imagino sim que ele vá conseguir ele dar oportunidade para jogadores diferentes, porque é um treinador com a cabeça um pouco mais aberta e que tem uma noção ali de quem ele pode contar melhor do que o Roger Machado. A esperança é um pouco nessa linha, né? Bom, de mais a mais, o fato novo acontece. O Roger, que, ao meu ver, nem deveria ter sido contratado, foi. E mais do que não ser contratado, para mim, se contratado, o time de mandar ele embora era passou do River ali. Roger, obrigado, valeu. Deixa eu pegar um treinador que agora consiga fazer o time jogar futebol, já que uma pequena meta você alcançou, que foi chegar na segunda fase da Libertadores. Já falamos muito disso, Heitor. Agora vem o assunto que eu estava tentando evitar, mas não podemos deixar de falar, que é o nosso adversário, Atlético Mineiro, né? Longe de ficar assim, ai meu Deus, eu tô com medo, fujam, tira as crianças da sala. Mas é uma equipe que tem jogadores aí, se não dar inveja, mas deixar aí com água na boca, né? Qualquer outro time da Série A. Um elenco bem recheado. Aqui o suposto Atlético, Heitor, a gente não tem ninguém cravou, nenhum jornalista de Minas cravou, apenas dando palpite que, como o Atlético não está, realmente não está revezando tanto assim elenco, eles estão indo com força máxima quase sempre, eles apenas tiram o jogador quando eles estão no limite físico. Então aqui a gente já tem até duas trocas, né? Então, pegando o último jogo contra o River, era o Everson, no lugar do Gugu Mariano, que saiu lesionado. Então, possivelmente o lateral direito, o Guga, Nathan Silva, Júnior Alonso e Arana, completando aí a defesa. Jair e Alan, que são os dois volantes que têm jogado mais, né? Zarate, o Savarino, o retorno do Nacho, que não jogou contra o River, por questões ali, né, de contrato. E no lugar dele jogou o Eduardo Vargas, né, o chileno. E o Hulk. A notícia aí, não sei se é boa ou ruim, que o Diego Costa ainda não será dessa vez que ele será relacionado para um jogo. Então, não é que ele não pode jogar, ele não vai ser relacionado, gente. Então, isso aí eles já deram, já. Os relacionados do Atlético já tem todos aqui, o Diego Costa não está. Heitor. Além dessa escalação possível, que está aí, é possível, pode mexer ali 2, 3 nomes, né, para poupar, como eu disse. Mas se poupar, você tem aqui, cara, tem lá o próprio Eduardo Vargas, que não está nessa lista. Enfim, o Marrone eles venderam, então não tem mais, que é um outro jogador que joga de lado de campo. Eles têm o Echaporã, que é um jogador jovem, que tem jogado muitos jogos, né? Mas é um elenco bem mais forte, né? Então vamos falar sinceramente aqui, é bem mais forte que o nosso. Tem um treinador que é mais esperto, né, do que os nossos treinadores, que é o Cuca, mais experiente também. Vai ser uma batalha muito difícil, né, Heitor? O que você espera desse Atlético Mineiro contra o Fluminense? Vai ser muito complicado, né? O Galo vem embaladíssimo aí da vitória contra o River no Mineirão, com uma grande atuação do time, o Zaratio, que acabou com o jogo, o Hulk sempre ali participando dos gols do Atlético, né? Deu um gol e uma assistência. É realmente muito é preocupante mesmo ver esse time do Atlético vindo agora de encontro com o Fluminense, né? É muita qualidade técnica mesmo. O Guga se reserva, é um grande lateral, o Arana, campeão olímpico. E aí você vê o Nacho, que é um jogador de nível altíssimo para a América do Sul. Essa dupla de volantes muito consistente com o Jair e o Alan, né, ex-Fluminense, que fez uma brilhante temporada em 2019. Tem realmente é difícil fugir aí, todos os jogadores têm um nível altíssimo. O Júnior Alonso, que é um grande zagueiro. É tentar ver o que o Marcão vai conseguir resolver aí nesse pouco treino que ele vai ter, né, praticamente um treino só, e tentar ver, provavelmente o Fluminense vai ter menos a bola, naturalmente, vai ficar um pouco mais atrás no jogo, e tentar explorar uma bola ou outra, o famoso gol na sorte, né, um escanteio, uma falta, alguma coisa do tipo, porque é difícil imaginar bater de frente com esse time do Atlético na situação atual que a gente tá, né, na pior momento da temporada, com vários jogadores em baixa e com um treinador que assume o jogo pela primeira vez, né. Então acho que é até um jogo pra gente dar uma tranquilidade para o Marcão, que não vai ter muito tempo de ver o que fazer, né,
e torcer aí, vamos ver se o Galo troca alguns jogadores, tenta poupar, vamos ver. Porque realmente vai ser muito complicado essa partida num jogo que a gente precisa quase desesperadamente pontuar, né? Porque a gente nem falou tanto disso, mas estamos em 16º hoje. Tudo bem que se vencermos, damos um grande salto ali para 11º, mas é urgente sair daquela zona, né? Então é muito preocupante essa situação. Você tocou num ponto-chave. O Fluminense não está em dias tranquilos, né, para especular esse jogo. Até uma questão muito simples, né? Quinta-feira é o jogo contra o Atlético, o jogo primeiro jogo, né? O jogo de ida, embora seja na nossa casa, é o jogo de vinda ou ida, a volta, enfim. É o nosso jogo, né? O jogo do Maracanã. Quinta-feira, ou seja, não dá para a gente poupar ninguém agora pensando numa decisão de quinta-feira, porque a decisão para a gente é agora. A de quinta-feira é outra, assim, é depois, vamos ver, né? Como é que a gente chega lá. Só para eu dar a informação completa, o Atlético já tem os relacionados, então vou falar os nomes aqui que não estão nesses aí, ó. Você tem o próprio Vargas, o Savinho, que é o jogador da base que está arrebentando, o Eduardo Sacha, né, que está ali no, mais ou menos, mas está relacionado, o Keno, Tietê, Neto, Natan é o outro Natan, não o zagueiro, o Natan Meia, né? O Ioran, que era do Palmeiras, Alan Franco, o Dylan Borreiro, Caleb, enfim, zagueiros, o Hever, Igor Rabelo, e tem ainda o Dodô lateral, e aí os goleiros, né? O Jean e o Mendes. Ou seja, tem para todos os gostos aí, ou seja, dá para montar um time mesmo que poupe os titulares, alguns, você não vai cair tanta qualidade, né? Você vai ter jogadores ainda de boa reposição. Agora, o que me preocupa mais, Heitor, é esse último ponto que você falou. Eu queria só explorar um pouco e se você puder desdobrar também junto comigo. O Marcão, ele chega numa situação diferente das últimas temporadas, bem mais pressionado e vai pegar aí uma sequência muito dura, né? São 2 jogos contra o Atlético Mineiro, um pelo Brasileiro em que o Fluminense está com a corda no pescoço e o outro que o Atlético Mineiro duvido que vá tratar como uma competição de segundo plano. O Atlético Mineiro, pelo investimento que está fazendo, e eles reforçam todos os dias na rede social deles, que eles querem ganhar tudo. O treinador fala isso, o presidente do clube fala isso, o Mecenas acabou de dar uma entrevista agora à noite para o GE, dizendo que vai com tudo para ganhar todos os 3 campeonatos que estão disputando. Ou seja, não vão afrouxar, né, então? Ou seja, é um elenco muito forte, que tem reposição, e não vai ter um jogo ali em que eles vão jogar 60%, 65% pensando no outro jogo. Né? A situação deles é muito clara e óbvia. Né? Se tem um time que pode ser campeão das 3 competições, acho, é minha visão, minha opinião, é o Atlético Mineiro, sim. Eu não sei o que você acha disso, Heitor. Não, com certeza. Imagino que eles vão acabar indo com força total, e mesmo que poupe, não vai mudar tanta coisa assim, né? O Atlético é o time hoje com o elenco mais recheado do país, não tem nem o que falar. É mais do que o time do nosso rival, porque tem mais opções em todas as posições, né? É um elenco, além de tudo, muito equilibrado, tem opção de ataque e de defesa muito boas em qualquer. Você vê esse quarteto de zaga com o Igor Rabelo e Hever de reservas, qualquer time da Série A quer. Então é muito interessante mesmo e é uma equipe que está indo para o tudo ou nada aí nessas 3 competições que eles ainda estão vivos esse ano, para tentar mesmo ganhar as 3 e conseguir aí esse caixa, porque é um investimento muito grande que está sendo feito e não tem o que questionar. O Fluminense vai tentar agora aí é um jogo que, se a gente não tivesse, acabado tropeçando tanto, que foi o que acabou acontecendo nas últimas rodadas, a gente perde para um Grêmio dentro de casa, depois perde para o América Mineiro. Se a gente tivesse com essa gordurinha que a gente deveria ter, era um jogo que dava para ir de franco atirador, mas infelizmente a gente se colocou nessa situação em que vira praticamente uma obrigação pelo menos pontuar nessa partida, o que é muito ruim, mas é a realidade atual e vamos ter que torcer para que o time lute por isso, pelo menos, né? Mas não tem muito o que acrescentar não com relação a esse time do Atlético, é muito forte realmente. E para não deixar de falar, a gente está num campeonato, então outro jogo que acompanha o nosso, às 8 da noite, né, daqui a pouco, quer dizer, mais tarde, América Mineiro e Bragantino jogam, né, no mesmo horário que a gente. O América Mineiro, hoje, pela nossa situação,
é uma equipe que quer puxar o nosso pé, né, Heitor? O América Mineiro tem 15 pontos na tabela, o América Mineiro, se conseguir vencer, é difícil, é verdade, mas, né, enfim, joga em casa, o Red Bull Bragantino tem uma oscilação, não, né, joga bem melhor em casa, fora tem deixado alguns pontos pelo caminho. Se o América Mineiro consegue... E o América Mineiro está jogando ok, né? Não é um brilhante futebol, mas eu, por exemplo, assisti anteontem Fortaleza e Juventude, que pese o Fortaleza está lá em cima e o Juventude lá embaixo. Foi um jogo de muita intensidade do início ao fim. Primeiro tempo, o Fortaleza dominou, né? O Juventude, no segundo tempo, melhorou e até conseguiu jogar um pouco melhor do que o Fortaleza, obrigando o Fortaleza também a sair do conforto e buscar. Eu estou falando isso para contextualizar. A gente tem a nossa luta particular, que é começar a ganhar pontos, mas os nossos rivais ali da mesma posição, do mesmo bloco, também estão fazendo isso. Então, já se começaram as suas recuperações antes de nós. Eu estou citando o América e o Juventude, né? O Juventude está acima da gente hoje, uma campanha muito boa. Em casa eles conseguem pontuar sempre, né? Dificilmente deixam pontos dentro de casa, e já ao contrário de nós, que já andou dando pontos aí a dar e vender, né? Heitor, então, assim, para a gente fechar aqui esse pré-jogo, né, tentar sair com uma áurea mais positiva, embora esteja sendo difícil, nosso Fluminense, meu filho quer participar da live aqui um pouquinho com a gente. Heitor, tem chances o Fluminense ganhar, ou você acha que vai ser um jogo daqueles para o Marcão começar a sentir a realidade, sendo ele o patrono das escolhas? É muito complicado. Realmente é um jogo, um dos mais difíceis do campeonato, independente da situação que a gente está. Então, chance sempre tem, né? Futebol não é ciência exata, usando aqui um jargão mesmo, porque a gente tem que se abraçar a isso, porque realmente, se for pensar dentro de campo e vendo as chances e as opções que cada time tem, é muito improvável que o Fluminense consiga uma vitória para cima desse Atlético. Então é a realidade, não tem para onde fugir, mas a gente vai torcer, porque torcer é de graça e a gente não vai perder nada com isso, né? A gente vai ficar ali na frente da televisão com certeza. Não é porque eu tô falando aqui que o Fluminense provavelmente vai perder, que eu vou torcer menos, eu vou torcer até mais pra gente ganhar, porque a gente vai precisar torcer muito. Então é isso aí, não tenho que acrescentar. O Fluminense é o franco atirador e o azarão nessa partida. Você falou uma coisa legal, né? Já botando aqui o horário do jogo, Fluminense e Atlético Mineiro, será em São Januário, gente. São Januário, mais uma vez, Fluminense jogando fora do Maracanã. 8 da noite, um jogo muito difícil, muito duro para o Fluminense. A gente não vai tapar sol com a peneira, mas é aquilo, como o Heitor falou, torcer faz parte, está intrínseco, e a gente não acaba não gastando muito para isso, só a nossa energia, né, que vai se esvaindo aí cada jogo do Fluminense, e a gente vai precisar ter bastante paciência. Mas eu diria o seguinte, tá na hora da gente dar um pouco de crédito ao Marcão, e para dar uma última alfinetada aí nas inimigas, o nosso querido Júlio. Ô, Júlio, jornalista do UOL, que falou que a torcida do Fluminense é racista ao querer a saída do Roger. E aí um monte de gente da imprensa dizendo que a torcida foi muito cruel com o Roger Machado. A torcida, a maioria, apoiou o que foi feito pela diretoria, que é chamar o Marcão, né? Então, acho que a melhor resposta que tudo, né, pode vir a acontecer, Heitor, é o Marcão conduzir um trabalho bem melhor que o do Roger. Eu acho que não é tão difícil. O Marcão já tem um trabalho melhor do que o do Roger na história recente do Fluminense. E se ele conseguir resgatar o trabalho dele, né, que ele mesmo veio desenvolvendo, já vai ser muito melhor que o Roger, o que vai fazer todo mundo perceber. E aí eu queria convidar o Júlio, o PVC e outros que andaram falando. Assiste os jogos do Fluminense a partir daqui para vocês poderem comentar com embasamento. Ou quando não souberem, fala, gente, eu não sei, mas tem uma moçada na internet aí que acompanha, que tem os comentários bem pertinentes. Heitor, teu recado final, o meu já dei, é para os jornalistas aí que não acompanham o Fluminense, mas acham que são especialistas. Aí agora eu vou deixar para você dar passar a tua regra. Já aproveito para dar assim um bom dia para a galera, boa tarde e noite, né, que é o que vem na sequência. E aí aqui horário você vai assistir também. E curte o nosso canal, deixa o nosso joinha e comenta aí para a gente bater esse papo. Vou endossar isso aí que você falou. Inclusive para quem está assistindo, valorizem a mídia independente, né? Canais como o nosso, como tantos outros aí que cobrem o Fluminense. Aí a gente vai ter opiniões diferentes, a gente vai discordar em algumas coisas, em como se posicionar, mas pelo menos são canais que estão aqui cobrindo o Fluminense e você não precisa mais depender, como era antes da internet, de 5, 10 minutos de comentários
de gente que nem assistiu o jogo e nem acompanha o dia a dia do Fluminense na televisão para se informar sobre o clube. Aqui no YouTube, principalmente aqui no Ao Pé da Letra, no Panorama, enfim, outros meios, a gente tem aqui informações diárias que fazem esse meio de campo de uma forma muito mais personalizada e muito melhor para a torcida de cada time. Então, acompanhe esse tipo de canal que você vai se sentir muito mais informado e vai receber muito mais do que na TV e nesse tipo de coisa. E é isso aí, muito obrigado. Esse é, né, o pré-jogo de Fluminense e Atlético Mineiro. Uma boa tarde, um bom dia aí para quem está assistindo antes do jogo. Vamos torcer agora, é o que temos, né? Mesmo sendo o azarão da partida. Muito obrigado a quem assistiu. Se quiser deixar aí seu comentário, ver qual time você queria que o Marcão estreasse aí no comando do Fluminense, mandar esse vídeo aí nos seus grupos de amigos tricolores para dar aquela ajuda. Se inscrever aí no canal se você gostou. E é isso aí. Fluminense ao pé da letra. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, um abraço.